Será que é possível ter um resultado como esse nas apostas? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro com você aqui que esse resultado da capa do vídeo não é um resultado meu ou de algum grupo específico. A minha intenção aqui nesse vídeo é te dar alguns alertas para que você não caia em nenhum golpe aqui na internet, tá certo? Então vem comigo, eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e aqui eu quero te dar alguns alertas sobre como você deve proceder antes de entrar em algum grupo VIP por aí. Lembrando que eu já estou no mercado aqui há alguns anos, já participei de dezenas de grupos, tá? Para, de certa forma, buscar alguns feedbacks positivos e negativos para estar sempre também agregando conhecimento para mim, formas de eu poder entregar algo melhor sempre também, tá? Tenho aqui o grupo gratuito na descrição do vídeo, caso você queira entrar, coloca aqui, clica aqui, entra, tá? Estamos agora com um projeto bem bacana lá de alavancagem com odds mais conservadoras, tá? É bem bacana, só clicar aqui no link e você entrar. Então, vamos direto aqui agora ao vídeo propriamente dito, tá certo? E antes de mais nada, eu quero te dar o primeiro alerta, tá? Qual é esse primeiro alerta? Normalmente você vê os resultados sendo apresentados pelos tipsters, né, dos seus grupos VIP, em forma de unidade. Essa é a forma mais comum que você vê por aí, tá? Então, só que você tem que tomar um cuidado quando vê esse resultado em forma de unidade. Por quê? Porque nós temos grupos que trabalham de maneira mais conservadora e grupos que trabalham de maneira mais agressiva. E aí também vai do emocional de quem está seguindo aquele grupo. Naturalmente que o grupo que trabalha de maneira mais conservadora, aqueles heads ou uma bad run que aconteça, ele não é tão sentido assim na sua banca. De maneira que quem trabalha com uma divisão mais agressiva de banca, uma sequência ruim pode fazer com que o seu emocional aí vá para o saco, digamos assim, né? Então, quando a pessoa te dá uma informação de que teve, vamos lá, dar um exemplo aqui, 10 unidades de lucro, e ela trabalha com uma divisão de banca por 100, por exemplo, isso quer dizer que a cada unidade de lucro eu tive 1% sobre a minha banca. Ou seja, 10 unidades de lucro, eu tive 10% sobre a minha banca. Então, essa informação você já consegue transformar ela de algo abstrato, que é a unidade, e trazer para algo mais concreto, que é a porcentagem sobre a sua banca. Você consegue já identificar, se a minha banca é R$5.000 e eu tive 10%, naturalmente eu tive R$500 de lucro. Simples assim, tá? E agora, quando a pessoa trabalha com uma divisão de banca menor, por exemplo, divide a banca por 20, né, por 30, 25, enfim, ela tem uma porcentagem de banca, a unidade dela corresponde a uma porcentagem maior da banca. Claro que quando ela tem um resultado positivo, a porcentagem, o lucro sobre a banca é muito maior. Também, se ela tiver uma sequência ruim, naturalmente a sua banca vai começar a esvaziar de uma maneira bem mais rápida, tá? Isso para quando você perceber, quando você perguntar antes de entrar no grupo VIP, qual é a divisão de banca, qual é a porcentagem da unidade, etc., você tem que ter essa noção, tá? Porque se aquele grupo trabalha de uma maneira mais agressiva, você tem que ter estômago para aguentar também alguns momentos ruins que naturalmente vão acontecer em qualquer lugar, tá certo? Esse é o primeiro ponto, você entender que aquilo que está sendo passado, a unidade você tem que converter para a porcentagem de banca. E aqui eu vou fazer um parênteses ainda. Nós temos muitas estratégias de marketing que estão sendo disseminadas por aí, que sempre nós vemos alguns tipsters ali passando aquela informação que melhor traz resultado para ele. No marketing falando, tá? Então, às vezes ele percebe que teve um resultado talvez pequeno, mas se ele falar para você que ele teve um resultado às vezes de 200%, você precisa entender também que alguns passam o resultado sobre a stake, tá? Então ele fala em cima da stake porque tem um efeito muito maior dizendo que eu tive 200% de retorno, tá? Ao invés de fazer a relação em cima da banca. Então se a minha stake é de R$100, naturalmente se eu tive 100% de retorno sobre a stake, eu tive um lucro de R$100. Mas aqueles R$100 eu preciso saber o quanto ele representa sobre a minha banca. Então, para que você consiga padronizar os resultados dos grupos, é interessante você sempre colocar a porcentagem em cima da banca. Então, sai do mundo de unidades, sai do mundo de porcentagem sobre stake e padroniza a porcentagem sobre a banca. Bacana? Esse é o primeiro alerta que eu trago aqui para você hoje. O segundo alerta que eu trago é em relação à manipulação de planilhas, tá? Então, tome muito cuidado sempre quando você vê aquela divulgação de resultado baseado, primeiro,
em dias que a gente vê lá, dia 1 do mês eu tive 2% da banca, dia 2, e assim sucessivamente, ele faz uma lista, você não sabe quais foram os jogos, você não sabe qual foi o ROI daquilo lá, você não sabe qual é a porcentagem da banca, até sabe, ele tá te colocando, você vai fazer o somatório, eu tive 23% sobre a banca, mas você não sabe quais jogos que foram, qual foi a técnica que foi empregada, a metodologia, a estratégia que foi empregada, você só tem uma informação bruta, você não tem maiores detalhes. E acaba que muitos te entregam essa informação assim, você cai achando, pô, eu quero esse resultado aí. Mas você não vê nada o que tem por trás, tá? Muitos marqueteiros hoje utilizam essa ferramenta, né, de colocar o resultado diário, tantos por cento, colocam alguns heads, tá? E coloca sempre alguma prova social. O que é a prova social? É entregar comentários de pessoas fazendo elogio àquele grupo, tá? Então, sempre você vai ver ali 2, 3, dependendo do tamanho do tipo, você vai colocar lá 20, 30 comentários positivos em relação àquele grupo, tá? Você começa a ver aquela prova social de que aquilo ali realmente funciona. Quando entra, você percebe que não era nada daquilo. Então, muito cuidado. E também existem muitas manipulações da própria planilha, tá? Ele te entrega a planilha e lá ele coloca o resultado que ele quiser. Por quê? Porque ele tá falando no 1 a 1. Ele tá mandando a planilha para você, tá? E aí, cabe a você olhar lá e ver que realmente, se ele quiser botar que ele teve green ali, ele vai botar. Tá? E porque você não tá com acesso a pessoas que já estão lá dentro. Então toma muito cuidado também com a relação de manipulação de planilha e de resultados, tá certo? Muito cuidado. Você tem que sempre buscar ver primeiro como que o tipster está te entregando sempre aquelas informações, aquelas tips que sempre é entregue de maneira gratuita, tá? Então perceba se faz sentido quando ele está te entregando de maneira gratuita uma análise bem fundamentada, a forma como ele está te passando aquela tip, se ele apresenta também o red, se ele apresenta o green, como que ele faz aquela avaliação pós-partida de quando foi o green, quando foi o red, como que ele está fazendo a análise, se tem fundamento, se não tem. Se você fizer essa apanha geral e fizer sentido para você, segue, tá? Então, independente do resultado, porque esse resultado que ele vai te entregar é um volume bruto que você vai ter que engolir de qualquer maneira, tá? Então, hoje em dia as coisas estão muito manipuláveis. Hoje o que mais você vê são fotos de personalidades de braço cruzado numa foto com um print qualquer de green e greens milionários, né? Que fez de 3 mil, saiu para 20, etc. Isso tudo hoje é construído, coisa que alguns anos atrás não se fazia. Era normal se apresentar o print do seu green, da sua casa de apostas, apresentar. E hoje em dia não é bem assim, porque tudo é manipulável. Agora há pouco nós tivemos agora o falecimento da Rainha Elizabeth da Inglaterra, e nós já vimos alguns prints, inclusive, do handicap zero para ela morrer antes dos 100 anos. Tava lá, com valor e tudo. Então isso aí é muito fácil de ser manipulado hoje em dia. Não caia nessas armadilhas. Bacana? Vamos então agora para nosso terceiro alerta que você tem que observar, que é o seguinte: existem muitos grupos que realmente são lucrativos, são muito bons, tá? Eles possuem alguns scouters espalhados pelo mundo, né? E tem informações privilegiadas que eles trazem essas informações e transformam essas informações em resultado. Mas nós temos um porém. Por quê? Eu digo isso de carteirinha, já participei, tá, de grupos assim. E se você não tem disponibilidade de acompanhar 100% do seu tempo ali, acompanhando as entradas ao vivo, no momento que ela está sendo entregue, você vai pegar a odd derretida. Por quê? Porque esses grupos são grupos muito grandes. Então, esses grupos grandes, quando pegam um jogo de baixa liquidez, um jogo da terceira divisão da Costa Rica, um jogo lá do Uzbequistão, se você pega um jogo desse e você coloca uma entrada lá, odd 2, quando ela já bater para você num grupo que tem milhares de pessoas, quando você perder lá seus 2, 3 minutos para fazer a entrada, de fazer o login na casa, entrar. Quando você for fazer a entrada, for executar, a odd já caiu de 2 para 1,60. E às vezes caiu para 1,40. Ou seja, ele coloca lá ainda a odd mínima que você precisa entrar, mas a odd já derreteu. Aquilo que era 2 caiu para 1,60. E claro que existem tipsters que numa situação, num grupo como esse,
quando ele vai apresentar o resultado, ele ainda coloca lá o resultado sempre da odd mínima. Outros não, outros colocam da odd que foi enviada, tá? E existe variância. Então, quando ele apresenta o resultado, ele vai sempre apresentar o resultado bem positivo. Isso chama mais clientes, tá? Ele pegou aquela odd, mas quantos por cento das pessoas daquele grupo pegaram aquela mesma odd ou pegaram na odd mínima? Qual o resultado que a maioria ali teve ao final, vamos lá, um período de 3 meses, né? Considerando o envio da tip e a tip que ele conseguiu pegar. Né? Então, isso tem que ser ponderado. Se você tem a disponibilidade para conseguir acompanhar e pegar sempre acima da odd mínima, e na maioria das vezes na odd de envio, são grupos fenomenais e conseguem realmente esses resultados muito acima da média, tá? Mas você precisa ter a disponibilidade para acompanhar as entradas no momento do envio. Senão, você vai estar sempre com resultados abaixo daquele que ele está informando. Isso aí eu já não falo que é marketing não, tá? Ele realmente faz aquelas entradas, alguns fazem uma dosagem ali entre a odd enviada e a odd mínima. Outros colocam que quando o jogo está ao vivo e a odd volta para o patamar anterior, ele também informa. Então existem vários que fazem um trabalho bem bacana que vale muito a pena, tá? Mas reitero aqui que você precisa ter essa disponibilidade para poder estar acompanhando. São esses alertas que eu queria te passar. Existem grupos que realmente têm um funcionamento muito bom, tá? E outros pecam pelo excesso de pessoas em jogos de baixa liquidez que há o derretimento de odd. Existem grupos que não têm o resultado que apresentam, etc. Então, cabe a você estar sempre vendo quem é o interlocutor, quem é aquela pessoa que está do outro lado, como que ele passa a informação, se ele me passa segurança, confiança, se a análise que ele faz tem fundamento. Poxa, eu vou seguir aquele cara, faz sentido para mim. Então, monitora, vê como é que é do lado de dentro. Se continuar fazendo sentido, você permanece. Se não, você pula fora e toca o barco às vezes sozinho, busca uma outra alternativa, etc. Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, tá? Coloca aqui nos comentários se você tem alguma outra consideração a ser feita, algum outro alerta, experiência que você já passou, tá? Que você quer dividir também com alguém aqui, tá certo? E se você também tiver sugestão de novos vídeos, novos alertas, novas formas de agregar mais conhecimento para você, coloca aqui nos comentários que a gente produz um conteúdo bem bacana para que você possa estar crescendo sempre. Te vejo em breve, Sniper. Até mais.